paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Abraão Souza, auxiliar na Assembleia de Deus em Bom Jesus das Selvas, igreja pastoreada pelo muito digno pastor Decir Lima. Trago-lhes ainda uma saudação na pessoa do nobre pastor Francisco Raposo, presidente da nossa convenção, e ainda faço menção honrosa da nossa Secretaria de Educação Cristã, coordenada pelo pastor Rosivaldo Cardoso. Convido-lhe para meditarmos na lição 2 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, que tem como título o livro de Ruth. O texto áureo contido em Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A verdade prática diz que servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Convido-lhes ainda a meditarmos na leitura diária para este dia, contida em Juízes capítulo 2, versículos 7 ao 13, que diz: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo de sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. A segunda referência, contida no capítulo 3, e versículos 5 ao 7, diz: Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus e heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. É neste cenário que estão inseridos os relatos, os acontecimentos relatados no livro de Ruth, livro este estudado nesta lição, a saber, a lição 2. E queremos extrair desta meditação algumas lições que podem nos servir de edificação para a nossa vida. A leitura diária, que tem como epígrafe Israel atraído à idolatria dos cananeus. Vemos aqui 2 gerações descritas no capítulo 2, entre os versículos 7 e 13. A primeira geração é a geração de um povo que viu aos feitos do Senhor, uma geração que tinha experiências com Deus, que viram os milagres de Deus, uma geração, podemos assim dizer, que tinha intimidade com Deus. Se nós queremos permanecer fiéis aos caminhos do Senhor, à doutrina, à sã doutrina, é indispensável que tenhamos experiência com Deus. E essa experiência só pode ser adquirida através de uma vida devocional bem nutrida, através da oração, da leitura da palavra e de uma adoração verdadeira e sincera àquele que merece toda a honra e toda a glória. Aquele povo que tinha intimidade com Deus permaneceu na presença do Senhor. Contudo,
Após aquela geração, levantou-se uma outra geração. E o versículo 10 deixa bem claro que aquela geração não conhecia o Senhor e nem tampouco a obra que o Senhor fizera. E esta foi a geração que não tomou conhecimento do Senhor, que não serviu ao Senhor, que se encurvaram após outros deuses. Podemos assim entender que a falta de uma vida devocional com Deus, ela pode nos levar à apostasia, ela pode nos levar ao pecado, ela pode nos levar à idolatria, ela pode nos levar ao abandono dos nossos princípios cristãos. E ainda é imperioso falar da necessidade que temos de transmitir às gerações posteriores a nós os nossos princípios bíblicos, os nossos princípios doutrinários. Precisamos fomentar à próxima geração um sentimento de devoção a Deus, para que não a percamos para a idolatria, para a apostasia, para o ateísmo, para o ceticismo. Aquela geração que não conheceu a Deus, negou a Deus, desprezou ao Senhor, inclinaram-se após outros deuses e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por fim, o capítulo 3, do versículo 5 ao 7, fala do povo de Israel habitando no meio de povos estrangeiros, de povos pagãos, de povos alheios ao Senhor, o que veio ocasionar em apostasia, em uma associação idolátrica com aqueles povos, pois a palavra nos está dizendo que tomaram de suas filhas para si mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas, e por fim acabaram servindo aos seus deuses. Mais uma vez, repito que é imperioso falar que nós estamos no mundo, mas nós não devemos nos associar com o mundo. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz: "E não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis com este mundo." Nós estamos no mundo, mas nós não podemos nos associar com o mundo. Ao passo que a falta de intimidade com Deus leva à apostasia, leva ao distanciamento do Senhor, à associação com povos que não têm o conhecimento do Senhor, que não têm ou que não dão ao Senhor a devida devoção, aceleram este processo de distanciamento do Senhor. Busquemos, pois, ao Senhor de todo o nosso coração. Busquemos, pois, ao Senhor. Busquemos ter intimidade com Deus em uma vida de adoração, em uma vida de oração, em uma vida de devoção a Deus. E estando vivendo no mundo, não façamos parte deste mundo. E assim estaremos agradando ao Senhor. Quero, por fim, lhe convidar a participar da Escola Bíblica Dominical. No próximo dia 14, domingo, venha para a Escola Dominical e seja edificado pela Palavra de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém.